Tudo bom, pessoal? Eu sou o Marcelo Spritzer e eu gostaria hoje de falar sobre um assunto muito importante que nos impossibilita nossa vida, que atravanca muitas vezes a nossa vida profissional, as nossas relações. Eu gostaria de me deter um pouco na emoção medo. A emoção medo é uma emoção primária, como se diz em psicologia, ou seja, ela é uma emoção que tem uma funcionalidade para a gente, ou seja, que é importante para a gente o medo. O medo foi uma emoção que foi transmitida de geração para geração há milênios, milhares de anos. E graças ao medo que o ser humano está vivo até hoje. Mas como assim? É confuso isso, porque está me dizendo primeiro que o medo pode fazer uma vida completamente infeliz, pode fazer a pessoa não conseguir trabalhar, o medo pode fazer a pessoa não conseguir se relacionar com ninguém. Está me dizendo ao mesmo tempo que o medo ela é uma emoção útil e que sem o medo a gente não teria, como espécie humana, sobrevivido até hoje. Então o que acontece? O medo, ele nos protege. O medo faz com que a gente não se exponha a perigos. Se a gente não tivesse medo, a gente não olharia para os lados quando atravessava a rua, a gente se meteria em muita encrenca. Se não tivesse medo, a gente poderia se expor, a gente poderia olhar de repente para um penhasco e se atirar dali. Então, graças ao medo que o ser humano permaneceu vivo até hoje enquanto espécie, não se extinguiu. Agora, tem uma coisa relacionada a esse medo, a essa ansiedade, a esse frio na barriga, a esse sentimento que muitas vezes nos impede de fazer as coisas, de fazer coisas práticas, de, vamos dizer, no trabalho, mandar um currículo, de levantar o telefone e ligar para alguém, mandar um e-mail, fazer uma viagem, estou falando, por exemplo, medo de avião, ou então num relacionamento, te impedir de se aproximar de alguém, te impedir de ter uma relação mais íntima com alguém, tudo por causa do medo. O medo pode impossibilitar uma pessoa a vida inteira e deixar ela isolada, deixar ela evitando todo e qualquer tipo de relacionamento, de trabalho, deixar ela completamente impossibilitada. Então, o medo ruim, ele pode limitar seriamente a vida de uma pessoa. E isso tem inúmeros exemplos, assim. Tem gente que em provas, que em entrevistas de trabalho, não consegue dar um branco, ou então nem vai. Ou então a pessoa precisa ensaiar e fazer coisas exageradas para conseguir fazer certas coisas que lhe dão ansiedade. E isso torna uma vida extremamente dolorosa, extremamente difícil. Medo de avião, medo de viajar, é uma coisa que hoje em dia transforma a vida da pessoa, impossibilita a pessoa de fazer muitas coisas, tanto na área do lazer quanto na área profissional. Mas, ok, o medo é uma emoção importante, o medo ele é uma emoção que nos protege de perigos, sempre nos protegeu, mas tem que haver esse meio termo. Quando é demais, ele impossibilita. Quando é de menos, a gente pode se expor a perigos. Mas daí tá, Marcelo, essa conversa aí, ok, e daí eu me identifiquei com... Eu, às vezes, evito certas situações, como se aproximar de alguém, eu evito certas situações, como entrevistas de emprego ou fazer ações mais diretas em relação ao trabalho por causa de uma ansiedade que eu sinto. Tá, mas tanto o medo exagerado quanto, por exemplo, não ter medo e se expor a situações perigosas, se expor a situações de riscos, daí
Qual é a solução? Como é que se lida com isso? Eu costumo muito fazer uma analogia, contar uma história, porque eu trabalhei muito tempo com criança. E as crianças têm isso de fobia, de medo, de ansiedade. Seja de dormir no escuro, seja de ir no colégio. E eu explico que o medo, ele é como um monstrinho que cada vez que tu alimenta esse monstrinho, ele vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e ele se torna um monstro enorme e assustador cada vez que tu alimenta esse monstro. Mas o que é alimentar um monstro? Alimentar um monstro é evitar situações, achar desculpas para não fazer as situações. Tem alguma pessoa que eu quero me aproximar dela. Mas hoje eu não estou muito bem. Mas eu não sou muito bonito, então não vou me aproximar. Outro dia eu vou me aproximar, eu também não tenho uma boa conversa, eu não sei o que falar. Ou então numa situação de trabalho, eu não vou mandar aquele e-mail, eu não vou falar o que eu estou querendo falar para o meu chefe ou para os meus colegas, porque eu quero evitar briga, porque eu tenho certeza que nessa entrevista de emprego eu não vou passar. Então, cada vez que a gente evita, cada vez que a gente foge de uma situação que nos dá ansiedade, esse medo, essa ansiedade, ela aumenta. E numa próxima situação parecida com essa, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa vontade de evitar essa situação, ela se torna maior ainda. Que nem essa analogia que eu faço, essa história que eu faço com as crianças, desse monstro que aumenta. Então, primeira coisa, a gente tem que parar de alguma forma de alimentar esse monstro, ou seja, parar de alguma forma de fugir tanto dessas situações que nos dão ansiedade. Para isso tem várias técnicas, para isso tem muitas ferramentas que a gente trabalha em terapia e tal, mas eu vou falar 2 dicas assim que vão ajudar bastante quem se identificou com isso que eu falei, ou para a pessoa falar para alguém que você identifica, que sofre com isso. Que é o seguinte, o medo, a gente não lida assim de sopetão, a gente não lida de uma vez só. O medo, a gente lida com ele aos pouquinhos. Como é que a gente lida para entrar na água? A gente primeiro molha um pé, depois molha os 2 pés, depois a água vai chegando na canela, daí tu vai entrando na água aos poucos, daí tu pega a água. Tem gente que eu vejo fazendo isso até hoje, né? Pega a água com a mão e vai molhando assim os pulsos para se acostumar com a temperatura da água. Daí molha o peito, o dorso, vai se acostumando. Daí entra aos pouquinhos, vai cada vez mais entrando na água, bem aos pouquinhos. E daí, quando a pessoa já está ali imersa naquela água gelada do litoral gaúcho, a pessoa já não acha mais gelado, a pessoa já consegue se divertir, mas assim se lida com o medo, lidando aos pouquinhos, enfrentando aos pouquinhos. Vamos fazer aquela analogia da criança que eu falei, que tem medo de dormir no escuro. Não é de um dia para o outro que ela vai dormir do claro e daqui a pouco, num dia para o outro, vai dormir no escuro de repente. Não, botar um pouquinho de luz de repente, não no quarto, mas no corredor, deixar uma luz do corredor acesa, ou então aquelas luzes que se pode controlar ali a intensidade, e aos poucos ir diminuindo a quantidade de luz que ela precisa para dormir. Assim é com o medo, assim é com a ansiedade. Essa é a primeira dica. Tem uma entrevista de emprego, porque tem uma tendência, muitas vezes, quem tem ansiedade, muito medo, ou de não marcar entrevista de emprego, ou de não fazer aquilo que dá ansiedade, de não se aproximar de alguém, ou fazer o que se chama do contrário. Então eu vou me aproximar de todo mundo agora, marcar entrevista de emprego, 6 entrevistas de emprego num dia só. E a pessoa que acontece acaba se frustrando, acaba não dando certo. Uma outra dica, mesmo que a pessoa tenha esse medo, essa ansiedade, que possa vir à cabeça da pessoa, poxa, mas eu tô
indo me aproximar de pessoas, mas eu não tenho uma boa conversa, mas eu não tenho uma boa aparência, eu vou ser rejeitado e tal, e começa a pensar negativamente. Isso são só ideias. São só pensamentos que passam pela tua cabeça. Uma coisa é pensar isso, outra coisa é deixar que essas ideias impeçam teu comportamento de ir até a pessoa. Ou no caso de entrevista de emprego, ou de falar com alguém no trabalho sobre algum assunto, pode pensar: mas eu não passei em um monte de entrevista de emprego, eu não vou passar de novo, porque eu não sei falar direito, então não vou em entrevista de emprego e tal. Isso são pensamentos. Encara isso como ideias simplesmente que passam pela tua cabeça, mas não deixa que essas ideias te façam não ir na entrevista de emprego, não ir falar alguma coisa que você queira falar para os seus colegas ou para o seu chefe em relação ao trabalho, ou algo que lhe dá ansiedade. Pensa que mesmo passando esses pensamentos pela sua cabeça, é importante você ir. Mas Marcelo, você vai dizer, mas e daí eu vou estar com as pernas tremendo, com a mão suando, com o rosto vermelho, e eu vou chegar na frente da pessoa lá para fazer uma entrevista de emprego e tal. Essa dica que eu tô dando, ela também vale. Você tem medo de esses sinais de ansiedade e isso lhe impede de ir para uma entrevista de emprego? Não, vai assim mesmo. Pensa naquilo que eu falei do monstro que está alimentando, e que se você não vai, e que se você evita essa situação, a ansiedade e o medo vão crescer cada vez mais. Então assim, mesmo suando, mesmo passando essas ideias negativas na cabeça, mesmo com o rosto vermelho de vergonha e tal, aceita que você sente isso, e assim mesmo, vá na entrevista de emprego, vá falar com alguém, não evite, não fuja. Gente, por hoje é isso que eu queria falar, e não se esqueçam de dar um like e também de curtir a nossa página no YouTube.